Amém, amados. Graças ao Senhor, né, por mais uma vez estar aqui. Agora de frente das câmeras, né? Antes eu estava só gravando. Graças ao Senhor. Bom, meu nome é Léo Lima. Essa aqui é minha esposa Maria José, né? Vulgo Zezinha. Graças ao Senhor porque nós estamos iniciando essa série, né? E o nome da série é O que Deus Uniu, onde nós iremos tratar da questão do relacionamento entre marido e mulher, né, como casal, diante do Senhor, né? O que nós podemos passar para vocês para que possa melhorar o seu casamento. Talvez para alguns nós não sejamos um casal adequado, né, para estar aqui falando, mas todos nós temos defeitos, todos nós somos falhos. E o que nós queremos trazer para você diante dessa série é poder ajudar você a ter uma comunhão abençoada, não só com a sua esposa, mas também com o Senhor. Não é isso, meu amor? E dizer para você que continue vendo os outros vídeos. Estamos só começando. Nós iremos agora relatar um pouquinho a respeito do que é essa série, onde você vai ficar sabendo um pouquinho das nossas histórias, de quando começou. Também vai ficar sabendo como é que nós resolvemos algumas situações e também vai ficar sabendo um pouquinho da nossa convivência com o Senhor. É ou não é, meu amor? E graças ao Senhor, porque o Senhor nos uniu. Eu sei que talvez alguns possam achar que não, né? Mas quero dizer para você, o Senhor nos uniu. E tudo começou com uma brincadeira, né? Muito simples, muito... Talvez ela não acreditou tanto, mas aí depois ela começou a enxergar que de fato a brincadeira era realidade, né? E eu sempre tenho uma frase, né? É brincando que a gente diz as coisas sérias, né? Às vezes a gente brinca e aí às vezes a pessoa não acredita, mas dessa vez foi a mais pura verdade. E hoje nós estamos aqui para relatar para vocês como o nosso casamento começou e quais as dificuldades que nós temos e como o Senhor tem abençoado nosso casamento. E aí tudo começou quando a gente começou a trabalhar junto, né? Nós trabalhávamos na assistência social e aí o nosso relacionamento começou de uma forma dinâmica, né? Pode-se dizer assim. E foi muito interessante porque ela não acreditou no que eu disse para ela quando comecei a elogiar, a fazer declarações, né? A dar presentes. Então foi tudo muito interessante, né? Podemos dizer que o Senhor estava já ali abençoando a nossa união e graças ao Senhor por isso. No começo foi bastante difícil, né? A gente teve um momento de relacionamento, infelizmente não da maneira que o Senhor aprove, a aprovação do Senhor. E para nós foi difícil, né, começar desse jeito, porque nós começamos de fato com o nosso pé esquerdo, né? Então nós passamos por maus bocados logo no começo do nosso relacionamento, principalmente no primeiro ano de casado. Mas graças ao Senhor tudo se restabeleceu e nós estamos aqui hoje ajudando os casais da Igreja de São Benedito do Sul. E estamos com essa série para ajudar outros casais, ainda que não sejam só da igreja, mas que estão nos ouvindo, né, via transmissão, via essa filmagem. E eu quero dizer para você que coloque diante do Senhor o seu casamento para que você possa de fato ser ajudado. Então, nós passamos por maus bocados. No primeiro ano, talvez, a gente já chegou ainda a pensar em se separar. Mas como a gente coloca todas as coisas diante do Senhor, o Senhor nos honrou e hoje nós estamos aqui contando para você um pouquinho da nossa história, né? História essa de grande ajuda para muitos, né? E graças ao Senhor por isso. Dificuldades que todos os casais têm, dificuldades que alguns talvez já tenham passado, mas resolveram de uma forma diferente. Mas nós, graças ao Senhor, resolvemos diante do Senhor. Então, quando ela quis casar comigo, ou melhor, eu queria casar primeiro, né? Com 6 meses de relacionamento eu já queria casar e ela não. Então, teve uma reunião da igreja em Caruaru e ela precisava ir para uma conferência do trabalho
em Gravatá. Só que aí ela foi um dia antes e acabou ficando em Caruaru. E aí os irmãos lá, quando terminou a reunião, foram ter comunhão com ela, perguntando onde está seu marido, né? Parecia até a parábola do Senhor lá, né? Onde está teu marido? Mas na verdade aí ela relatou, né? Não, eu ainda não tenho marido. A gente está se relacionando, ele quer casar, mas eu não quero. E aí os irmãos, né, foram lá e deram uma chegada, né? Eu disse, mas rapaz, no tempo de hoje, o homem quer casar e a mulher não quer, isso é muito estranho. E aí o que foi que aconteceu? De repente ela liga para mim, o telefone toca, já tinha rede de telefonia, né? Ainda era aqueles aparelhos antigão lá, pesavam uns 12 quilos no bolso. Mas ela ligou para mim e aí eu atendi. E ela disse assim, quando eu chegar aí a gente vai conversar e a gente vai casar. E para ser sincero, eu já estava desistindo da ideia, porque eu queria casar e ela não queria. Então isso ocasionou muitas vezes um certo medo, né, na minha pessoa. E quando eu já estava pronto para não casar, né, na minha mente já não queria mais casar, a gente ia ter um relacionamento, provavelmente talvez terminasse. E aí ela disse que queria casar e eu cheguei na casa de mãe e pedi à mãe os documentos. Ela disse, mãe, me dá aí meus documentos. Eu disse, pra que, menino? Tu quer documento? Não, me dê meu registro, me dê minha RG. Eu vou me casar. E aí ela me deu os documentos, meio que sem querer, mas me deu assim mesmo. E aí a gente deu entrada lá no cartório para o nosso casamento. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ela me chamou e disse assim. Ela disse, Leandro, você sabe que ela é mais velha do que você. Eu disse, sei. Então no dia que você entrar aqui em casa, dizendo para mim que teve problemas de relacionamento com ela, você que vai me ouvir. E aí eu disse, não, tá certo, tudo bem, pode ficar tranquila. E graças ao Senhor, até hoje, a gente não tem assim uma dificuldade para chegar e relacionar e avisar, comunicar para os nossos pais, né? E isso, graças ao Senhor, tem sido de grande ajuda para mim, para outros casais, para nós. Isso o Senhor tem abençoado. E aí nós casamos e já fazem 10 anos, nós temos uma filha, o nome dela é Rebeca. Vai fazer 10 anos próximo mês, né? Justamente, 11 próximo mês. Então, graças ao Senhor por isso. Porque o Senhor nos honrou e hoje nós estamos aqui contando essa história para vocês. Fala, meu amor. Bom, na verdade eu tinha muito medo de casar, porque eu tinha um filho de um relacionamento que eu tive na adolescência e eu tinha minha mãe também. Então eu achava que era muito difícil um homem que casasse comigo e aceitasse, né, esse kit família que eu já tinha. E eu tinha também muito medo de ter um marido que não respeitasse minha mãe e que não fosse amoroso, respeitoso com meu filho. Mas aí teve um momento que eu cheguei diante do Senhor e disse, Senhor, eu tenho minhas necessidades, eu não consigo ficar sozinha, eu preciso realmente de um companheiro, mas um companheiro que aceite minha mãe e meu filho. E aí eu comecei a orar e comecei a colocar todas as situações diante do Senhor. Com 2 meses, o Senhor respondeu minha oração. Embora eu já conhecesse Léo há muitos anos, né? Nunca tinha despertado nenhum sentimento por ele. Mas aí, nesse meio tempo, o Senhor começou a despertar esse sentimento por ele. E aí, é claro, a gente teve algumas colegas de trabalho, né? A gente não vai citar o nome, elas sabem que a gente está falando delas. E essas colegas viram em nós um grande potencial para um casal. E nos incentivaram e nos ajudaram muito, principalmente com os meus conceitos. Eu tinha dificuldade de aceitar o fato dele ser mais jovem do que eu. E ele também não reunia. Ele tinha passado 10 anos em uma religião e naquele momento ele estava fora da igreja. E quando a gente começou a se relacionar, eu fui disciplinada, eu passei 1 ano sem reunir. Mas quando eu orei ao Senhor, eu coloquei tudo o que eu queria em um companheiro. E aí eu estava vendo essas questões nele. E eu ficava em conflito.
porque alguns irmãos diziam que não eram ele, mas eu tinha orado ao Senhor. E aí a gente começou a namorar, mas o nosso namoro eu comecei a provar, né? Provar se realmente ele era a resposta à minha oração. Então a gente lia a Bíblia junto, a gente orava, a gente leu todos os livros de casamento que a igreja tinha publicado, que não são muito, mas a gente leu e compartilhava. E aí o Senhor foi me provando que ele era a resposta à minha oração. E aí quando eu decidi realmente casar, foi muito repentino, de fato. O primeiro ano foi muito complicado, muito mesmo. Mas aí a gente começou a orar. Senhor, a gente não casou para separar. Verdade. E começou a colocar, Senhor, eu não casei para satisfazer a mim mesmo, mas eu casei para satisfazer o Senhor. Então o Senhor deu um jeito. E começar a colocar as coisas diante do Senhor. A gente tem umas experiências muito ricas em jejum e oração. Quando a gente está com problemas, a gente vamos jejuar e orar. E já teve situações assim que a gente estava preocupado com a situação, muito nervoso, e a gente vamos jejuar e orar. Aí eu lembro de uma situação que ele ligou para mim e disse: amor, tudo já foi resolvido. Eu disse: como? A gente está ainda jejuando e orando. Ele disse: eu não sei, não fiz nada. Eu não fiz nada, mas tudo foi resolvido. E a gente começou a se regozijar no Senhor. Era para a gente ter o nosso filho nesse mês de junho. Porque ele foi planejado, ele faz aniversário dia 18, eu faço dia 21 de junho. Então a gente queria um filho que nascesse nessa data. E aí a gente planejou, eu engravidei para o filho nascer nessa data. Só que aí esse filho não vingou. E isso não entristeceu muito na época. E eu não entendia. Só que aí depois o Senhor me mostrou. Porque o Senhor é quem planeja as coisas na nossa vida. E se eu tivesse tido filho que a gente tinha planejado, ele ia nascer num período muito triste também, porque ele ia nascer entre o dia 17 e o dia 19. E dia 17 foi o dia em que a gente perdeu a minha mãe. E o Senhor sabia que ia guardar a minha mãe nesse período. E para a gente ia ser muito triste ter um filho que nasceu no mesmo período em que o Senhor tem guardado a minha mãe. E aí o Senhor não permitiu. Aí depois a gente se recuperou e o Senhor nos abençoou com uma filha. Hoje, graças ao Senhor, nós temos a Rebeca. E a perda da minha mãe, ela me levou a uma depressão muito profunda. E meu marido foi um baita do marido, assim, graças ao Senhor, por ele. Ele me ajudou muito a superar a minha depressão. E aí foi nesse momento que a gente começou a se envolver com os serviços da igreja. A gente começou a ver que tinha muita criança, mas não tinha um serviço de criança. E que tinha muitos casais, mas não tinha um serviço de casal para os casais. Então a gente começou a colocar diante do Senhor e a gente começou a servir as crianças. E o serviço de casal, a gente promove encontros, a gente promove momentos de comunhão. E isso tem ajudado a gente, principalmente. Hoje, assim, eu não imagino a minha vida sem servir ao Senhor, sem servir à igreja. E ele é um irmão que, graças ao Senhor, ele hoje é um irmão, depois de muita oração em jejum, viu, irmãs? Ele é um irmão hoje muito útil na vida da igreja. A nossa casa hoje é uma extensão do local de reunião, literalmente. Se vocês verem a minha sala, nesse período de pandemia, tornou-se um estúdio. E para mim é um pouco difícil lidar com a bagunça, mas tudo para o Senhor. Né? Minha área de lazer é uma extensão da área de lazer da igreja. Então, hoje nós entendemos que o nosso casamento é abençoado, porque nós abrimos a nossa casa para os irmãos, para a igreja, para o Senhor. Amém, graças ao Senhor. Tudo isso é verdade, tá? Não, a gente não está aqui fazendo média, né, para que vocês possam
continuar vendo os vídeos, assistindo os vídeos, mas é a mais pura realidade. E nosso viver mesmo é para trabalhar para as coisas do Senhor. A gente tem procurado se intensificar mesmo, né, cada vez mais, para ajudar os irmãos, para nos fortalecer, porque o nosso casamento só teve a crescer, né? Quando a gente começou a buscar o Senhor, ajudar os irmãos, né? A gente começou com o serviço de criança, depois a gente começou com o serviço de casal, e graças ao Senhor tudo isso cresceu, né? Nós ajudávamos os pais, ajudávamos os casais, ajudávamos as crianças. Então o Senhor foi crescendo cada vez mais na nossa vida e a gente foi procurando ainda melhorar ainda mais os serviços. Hoje, graças ao Senhor, eu tinha um problema, né, bem grande, minha dificuldade muito grande de buscar o Senhor logo no começo, de fato me envolver com as coisas da igreja. E eu via que o nosso casamento só daria certo se de fato nós tivéssemos buscado o Senhor juntos. Então eu precisava também buscar o Senhor, precisava me voltar, precisava crescer diante das coisas da igreja. E hoje, graças ao Senhor, a gente tem ajudado muitos irmãos, né? A gente não está nos serviços para aparecer, né? Graças ao Senhor. Essa nunca foi a nossa intenção. Mas a gente gosta de servir bem, né? Então, a gente sempre tem esse problema, né? Na verdade, para muitos é um problema, para alguns é uma solução, porque a gente gosta de servir e servir bem, né? Da melhor maneira, no que a gente puder fazer, tudo de melhor, para que a honra e a glória seja para o Senhor. Então, nosso casamento cresceu diante dessas coisas, né? Das nossas ajudas diante da igreja, dos nossos afazeres perante os irmãos para ajudar a igreja a crescer, aos irmãos a serem edificados, aos casais terem uma união estável, né? E isso foi de grande ajuda para o nosso casamento, porque a gente começou a ver que outras pessoas tinham problemas maiores do que o nosso. Então, tudo que nós tínhamos já para ajudar os casais era mínimo, né? Os nossos problemas praticamente eram nada comparado a outros irmãos. E graças ao Senhor nós pudemos ajudar alguns irmãos e pôde também dar uma levantada no nosso casamento. E graças ao Senhor hoje, com Cristo, né, o nosso casamento é um casamento praticamente perfeito. A gente tem buscado o Senhor, a gente tem se envolvido nas coisas da igreja, a gente tem crescido, tem amadurecido, principalmente agora diante dessa situação na qual nós estamos vivendo, a gente tem crescido bastante. E isso só tem sido de grande ajuda para a nossa vida espiritual, porque nós precisamos de fato buscar o Senhor, conhecer o Senhor, ser edificados, ajudar outros irmãos a também conhecerem. A gente sabe que muitas vezes não é fácil para ninguém e a gente não quer ser aqui um exemplo vivo, né, para os irmãos, mas a gente quer de fato poder ajudar de alguma maneira. Então, tudo isso nos une ainda mais. Então, nosso casamento é abençoado porque nós servimos a igreja, nós servimos ao Senhor, o Senhor tem crescido no nosso casamento. Então, eu espero que vocês tenham de fato gostado desse início, né? E que vocês possam continuar assistindo os outros episódios que vêm por aí. Amém? Jesus é o Senhor. Fiquem em paz. Nós iremos finalizar com a oração. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos. Senhor, pela tua graça para nós. Senhor, derrama sobre nós, Senhor, as tuas fontes de bênçãos. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a perseverar. Senhor, estar sempre envolvidos, Senhor, com as coisas da igreja, com os teus afazeres. Senhor, cresce na nossa vida, cresce na vida de cada casal, Senhor, que vai assistir esses episódios. Ó Senhor, vá à frente, fortalecendo, Senhor, ajudando seus casamentos, que nenhum casamento venha perecer, mas que todos possam estar unidos em Ti. Senhor, continue ganhando o nosso coração, Senhor, seja com a igreja aqui em São Benedito, Senhor, seja com as demais localidades, continue ajudando os irmãos a crescerem em Ti. Senhor, tudo que nós fazemos é para a Tua honra e glória. Senhor, por isso, nessa noite, ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém? Fiquem em paz.
nos vem chamar para vidas restaurar. Eis o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alargará, nossa casa se abrirá e se ouvirá do nosso interior. Faz da minha casa um lugar de oração, onde teu amor encontra